Olá, meu nome é Tátia Viana, sou orientadora educacional, atualmente doutoranda no programa de pós-graduação em Ensino e Educação Básica do PPGEB, do CAP-UERJ. Esse meu relato de experiência tem como título Entre o Acolher e o Intervir, Dilemas da Orientação Educacional no Cotidiano Escolar, apresentado no segundo simpósio. Tem o objetivo de apresentar a atuação desses profissionais da orientação educacional enquanto prática docente e os dilemas, os desafios, os dilemas, as tensões e contradições diante das relações interpessoais, das desigualdades sociais, raciais e das subjetividades da infância e da juventude. Como objetivos, a gente tem problematizar as experiências que atravessam a prática docente, evidenciar as ações coletivas de formação continuadas e estratégias institucionais de acolhimento e mediação, e as experiências que atravessam a prática docente, evidenciar as ações coletivas de formação continuadas e estratégias institucionais de acolhimento e mediação, e foram apresentadas 4 narrativas explicando, contando um pouco desse dia a dia, desse fazer da orientação educacional, que foram possíveis naquele momento. Foram atividades, ações que ocorreram em 2 dias de trabalho, né, na instituição que eu atuo, que é no interior do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, no município, e foram 4 narrativas falando sobre esse fazer diário. Na primeira narrativa, intitulada Invisibilidade e Valorização dos Trabalhadores Escolares, envolveu cadeiras pichadas, né, com genitálias masculinas, algo muito comum em muitas instituições, e aí como orientadora chamei a equipe de limpeza, de auxílios de serviços gerais para limpar aquele local, e fui atravessada pelos questionamentos de invisibilidade desses profissionais que atuam na escola todos os dias e que eles limpam, as crianças sujam e ficavam nesse movimento, só que ninguém dava esse basta, e como que isso estava prejudicando muito o fazer deles. Então entra o nosso papel enquanto gestão também escolar para fazer esse acolhimento, essa escuta, entender essa problemática e tentar atuar de uma forma de mediação, né? E nesse primeiro relato a gente também pode problematizar um pouco sobre gênero e sexualidade e como que essas questões acabam atravessando outros significantes sociais que reproduzem algumas desigualdades no espaço escolar. Na narrativa 2, intitulada Subjetividade Infantil e Desafios do Acolhimento, foi de uma aluna do 2º ano, negra, que era aluna nova, estava entrando na escola, mas a gente não conseguia fazer esse acolhimento e ela ficava muito próxima à mãe. E toda vez que a gente tentava afastar as duas ou fazer alguma ação, era sofrimento, era choro muito forte e a criança ficava muito acolhida com a mãe, né? Encolhida, na verdade, ficava muito triste desse afastamento. A gente fez várias tentativas, várias estratégias, mas infelizmente a gente não colheu o fruto desse trabalho e a matrícula durou mais ou menos 1 mês, né, de constantes desafios e entender que essas questões socioemocionais que atravessam as nossas infâncias são difíceis de lidar e podem atravessar, né, ter o atravessamento de raça, gênero, afetividade. Então a gente não sabe se aconteceu algum problema antes ou se a nossa escola também não estava conseguindo fazer esse acolhimento para essa criança. Então é outro desafio. São muitos desafios. Na narrativa 3, na terceira narrativa, né, intitulada Racismo, Estética e Invisibilidade da Criança Preta, foi uma situação dentro da sala de aula com uma criança do 3º ano, uma menina, em que eu, enquanto orientadora passando pelo corredor, percebi que a criança estava chorando e a professora continuou dando aula. Pedi licença, entrei na sala e tentei fazer esse acolhimento com aquela criança naquele local, mas não consegui naquele local, mas a gente conseguiu na sala, em um local mais reservado. E aí foi que ela me explicou que o aplique dela tinha caído, né, de cabelo, com trança, e foi feito todo um acolhimento. Claro que eu, como mulher negra, e ela, como uma criança negra, a gente teve um sentimento ali de acolhida e de aquilombamento, né, e sororidade entre nós duas, que a gente conseguiu. E ao mesmo tempo fui falando para ela palavras positivas e que aquele cabelo fazia parte dela, mas que ao mesmo tempo ela, com ele ou sem ele, a beleza dela era muito forte. E a gente conseguiu conversar e logo em seguida eu chamei a professora para falar um pouco dessas problemáticas da criança negra, da menina, a questão do cabelo como uma potência. E a professora me atravessa com questionamentos, uma professora branca, com questionamentos sobre esse trabalho da professora, que ela também estava com um momento pessoal muito desafiador. Então a gente precisou fazer esse acolhimento também com a professora. Na narrativa 4, fala um pouco das contradições da prática pedagógica. Volto na narrativa 1, que são as cadeiras pichadas,
E ao entrar na turma que fez a pichação, as pichações, né? Eu dei uma bronca daquelas e o aluno tava, um aluno negro, tava de cabeça baixa, dei uma bronca na frente dele, na frente da turma. Mas depois eu saí dali, quando eu voltei, eu falei, não, fiz errado. Ao mesmo tempo que eu tava pedindo para que eles tivessem respeito com o espaço público, com aquele local, eu, enquanto orientadora, estava totalmente desrespeitando a turma, desrespeitando aquela criança, aquele adolescente. Então eu voltei, pedi desculpas, falei que era outras questões que estavam me atravessando, reconheci o meu erro, e depois a gente fez outras ações pedagógicas para que as pichações não voltassem a acontecer. Então esse desafio de atuação é constante, é contraditório, ela não é linear. A teoria fala algumas coisas, mas a prática, às vezes, a gente fica no limite dos desafios. Então, essas narrativas, essa experiência veio para falar um pouco da demanda, da orientação educacional enquanto prática docente, entre o acolhimento, entre a intervenção e esses dilemas no dia a dia da escola, mas trazendo também para fortalecer as relações humanas da escola, o trabalho coletivo e entendendo as dimensões políticas e institucionais que a gente acaba lidando. E gostaria de agradecer a palavra e a possibilidade de apresentar um pouco do meu trabalho.